Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O simplesmente viver dia a dia nos coloca em permanente condição desafiadora para realizar escolhas que nortearão as nossas experiências de vida com as suas respectivas consequências. Nossas decisões de cunho familiar, sentimental, profissional, saúde, financeiras, dentre outras, devem ser pautadas a partir da análise equilibrada da situação e fundamentadas pelos sábios conselhos da Palavra de Deus. Nesta lição, veremos no ponto número 1 que a Palavra de Deus é a principal fonte para nossos pensamentos e decisões. No ponto número 2, identificaremos o perigo dos pensamentos e ações sem a direção de Deus. No ponto número 3, veremos a ação precipitada de Abraão quanto ao filho da promessa. E finalizando o nosso estudo, identificaremos as atitudes para evitarmos pensamentos e decisões precipitadas. Ponto número 1 da lição. A Palavra de Deus é a principal fonte para nossos pensamentos e decisões. Deus, o nosso arquiteto, conhecendo bem a nossa estrutura biológica, psicossocial, emocional e espiritual, estabeleceu registros na Bíblia Sagrada de preceitos que norteiam de forma equilibrada e racional a vida de um ser humano no prisma individual e coletivo. Uma lei espiritual irrevogável, a Bíblia Sagrada registra em meio aos seus escritos. Esta lei espiritual irrevogável, ela anuncia que todas as ações ou decisões que tomamos provoca consequências e, a depender da estirpe das decisões, estas consequências serão benéficas ou maléficas para quem as toma, inclusive com possíveis repercussões para terceiros. Na linguagem bíblica, isto quer dizer que tudo que plantamos, certamente colheremos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Logo, nossas decisões devem atender a preceitos divinos para um equilibrado e devido controle situacional do nosso viver individual e coletivo, de forma a eliminar ou minimizar eventuais prejuízos sociais, emocionais, políticos, econômicos, espirituais e etc. A infalibilidade dos conselhos bíblicos. Temos histórias narradas na Palavra de Deus de homens e mulheres que acataram os conselhos e direcionamentos do Senhor e foram bem-sucedidos na sua tricotomia de vida, corpo, alma e espírito. Outros, infelizmente,
não aceitaram estes preceitos e colheram grandes prejuízos em suas respectivas vidas. A palavra de Deus, ela é absoluta e se posiciona acima de toda e qualquer sabedoria humana, se caracterizando como infalível e, portanto, se reveste como a melhor referência para termos jornada de vida feliz. Na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Item número 2 da lição: o perigo dos pensamentos e ações sem a direção de Deus. Os planos de Deus são perfeitos na vida de qualquer ser humano e assim precisamos compreender, por meio de uma relação de comunhão com o Senhor, o que Ele quer que façamos sem qualquer precipitação, ansiedade ou impaciência de nossa parte, para que as promessas de Deus sejam cumpridas integralmente na vida de cada filho e filha de Deus. A ansiedade, ela gera pensamentos e ações sem a direção de Deus. A ansiedade no ser humano toma forma no sentido patológico, ao ponto de desequilibrar a saúde e o bem-estar mental de uma pessoa, quando o nível de preocupação ou medo em relação a qualquer circunstância na vida desta pessoa alcança um grau de persistência que gera angústia, nervosismo, dificuldade de concentração e irritabilidade, impedindo não só enxergar a realidade das coisas, bem como a realização de suas atividades no dia a dia. A ansiedade, ela é um fator impulsionador dos pensamentos e ações sem a direção de Deus. E, portanto, a oração e as súplicas ao Senhor nos garante que a paz de Deus guardará o nosso coração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. A impaciência gera pensamentos e ações sem a direção de Deus. A impaciência, ela gera no ser humano o desejo de controlar o tempo, fatos, acontecimentos e as circunstâncias de sua vida segundo a individualidade de seus próprios pensamentos, desprezando o confiar em Deus. A impaciência é um dos motores impulsionadores da tomada de decisões precipitadas, desobediência, murmurações que se opõem à fé cristã e à condição de esperar no Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez.
No Salmo de número 27, versículo 14, diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Palavras e ações precipitadas geram traumas e ruínas. Em seu significado semântico, a palavra precipitação indica ruína, condição insegura, abismo, queda, caída, e a pessoa que fala ou age de forma precipitada é aquela que se comporta de maneira impossível, não se utiliza de reflexão para os seus atos, demonstrando imprudência, incipiência, tempestividade e etc. Neste contexto, a pessoa que não reflete o que vai fazer ou dizer nas mais diversas situações tende a colher frutos amargos, tribulações, angústias e aflições em suas relações sociais e de vida própria. A palavra de Deus diz que falar ou agir de forma precipitada é pecado e que um tolo tem mais esperança do que um precipitado. Provérbios capítulo 29, versículo 20 diz: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veremos agora sobre a ação precipitada de Abraão quanto ao filho da promessa. A ação precipitada de Abraão quanto ao filho da promessa. Abraão, mesmo tendo a palavra do Senhor garantida sobre o filho da promessa, se deixou levar por Sara, considerando o impedimento circunstancial da esterilidade de sua esposa. E assim aceitou a proposta de Sara para que ele tivesse um filho com a escrava Agar, para tornar realidade esta promessa de Deus. Sara resolve disponibilizar a sua escrava Agar para Abraão possuí-la, com o objetivo de dar um filho a Abraão, já que ela não podia ter filhos. Depois que Agar concebe um filho, passa a desprezar a sua senhora Sarai, e então Agar é banida do arraial. Isto está escrito em Gênesis capítulo 16, versículos 1 ao 6. Solicito aos nossos queridos alunos que façam a leitura deste texto, que é o texto base da lição, Gênesis capítulo 16, versículos 1 ao 6. O anjo do Senhor aparece a Agar junto a uma fonte no deserto e lhe dá 3 orientações a saber. Primeiro, Agar devia voltar para sua senhora e se humilhar. Ponto número 2, a descendência de Ismael seria muito grande. E o terceiro conselho, o nome do menino seria Ismael. Ou seja, o nome do menino que ela iria conceber seria Ismael. Isto está em Gênesis capítulo 16, versículos 7 ao 16. Então, essa decisão precipitada de Abraão e Sara gerou sérios problemas na vida pessoal, social e familiar de Abraão, com consequências não desejáveis em gerações até o dia de hoje. Mas quais são as atitudes no item número 4 da lição para evitarmos pensamentos e decisões precipitadas? Normalmente, quando nos colocamos em situações aflitivas ou emergenciais, perdemos a capacidade de refletir, ou seja, pensar direito, e somos envoltos por uma ansiedade
que prejudica a tomada de atitude calcada em um equilíbrio racional. Como já fizemos referência, a palavra de Deus é o melhor referencial para a orientação do que devemos fazer para evitarmos precipitações. E o que é que nós devemos fazer para evitarmos as precipitações? Primeiro de tudo, se aquietar e esperar no Senhor. As dificuldades nos impõem a demanda de agirmos rápido, quer seja pelo desejo imediato da solução ou pela fuga das dolorosas consequências da situação vigente, ensejando então uma grande probabilidade de erro nas decisões a serem tomadas que cada caso requer. Muitas vezes se precipitando e gerando mais traumas e problemas. A palavra de Deus nos conclama, frente a uma dificuldade, nos aquietarmos e esperar no Senhor. No Salmo 27, versículo 14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ponto número 2, que como atitude para evitarmos decisões precipitadas, conhecer a vontade do Senhor. O homem e a mulher de Deus deve permear a sua vida secular e espiritual no pleno conhecimento da vontade de Deus. E para isso, ele precisa ter uma relação de intimidade com o Senhor, especialmente em oração e na leitura da Santa Bíblia. Pois Deus revela aos seus filhos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceira atitude, obedecer à vontade do Senhor. Ao conhecermos a vontade de Deus, é indispensável que as nossas vidas sejam presididas pelo Espírito Santo, ou seja, é a entrega total do homem, corpo, alma e espírito ao Senhor, vivendo segundo a vontade de Deus, realizando o que Deus quer, ainda que venha contrariar os nossos interesses pessoais. Moisés foi um grande servo de Deus, pois fez tudo o que o Senhor mandou. Êxodo 40, capítulo 40, versículo 16 diz: Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E por fim, consultar os homens de Deus. Dizem que se conselho fosse bom, não se daria. É o adágio popular, se venderia. Sendo este adágio popular um sofisma. A Bíblia nos diz que nas multidões dos conselheiros há segurança, e onde não há conselho, os projetos são em vãos. Obviamente, deve-se tomar extremo cuidado para a eleição de quem são os seus conselheiros, que imperativamente devem ser homens idôneos, com caráter moral ilibado e que, sobretudo, andem segundo a vontade de Deus. Provérbios, capítulo 11, versículo 14 diz: sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Concluindo então a aula de hoje, o servo ou a serva de Deus deve enxergar o mundo natural e o mundo espiritual para ponderar o seu modo de viver, se abstendo de tomar decisões pela emoção, sem pensar, sem meditar. Ao homem está posto planejar o seu caminho, mas somente a Deus, é somente Deus que conduz desde o princípio a história da humanidade, e cabe dirigir os seus passos para a prosperidade plena, tanto no plano material como espiritual. Confie nas promessas de Deus para a sua vida. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estar na lição 4, a confirmação de uma promessa. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus.
Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, se Deus permitir.